Que a graça e a paz de Jesus esteja com você mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade, na nossa meditação no Evangelho de João, Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 15. A semana passada nós falamos sobre Cristo apresentando-se como a videira, apresentando o Pai como o lavrador, o agricultor, e nós, os seus discípulos, os seus filhos, como os ramos, como as varas desta oliveira. Nós meditamos que Cristo é a videira verdadeira, e o nosso Pai é o lavrador. É maravilhoso isso, então nós vamos dar sequência hoje falando a respeito dos frutos. Ainda no Evangelho de João, capítulo 15, nós lemos no versículo 2, do versículo 2 ao versículo 5, nós lemos o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu gostaria de focar aqui hoje como um tema o fruto. Acerca do fruto. Acerca de frutificar. Eu gostaria de iniciar dizendo, falando na verdade, definindo o que não é fruto. Porque antes de nós dizermos, pelo que Cristo, com base naquilo que Cristo disse, antes de nós dizermos o que é esse fruto, nós precisamos desconstruir a ideia que temos na mente daquilo que pensamos que é o fruto. Então nós precisamos dizer e dar início dizendo o que não é o fruto. O que não se encaixa como fruto aqui? Sinais e prodígios. Muitas pessoas pensam que quando Jesus fala que nós iremos frutificar e Ele é a videira, nós temos que frutificar, a gente pensa, eu preciso realizar sinais, curas, maravilhas, prodígios. Mas não é disso que Jesus está falando, não é desse tipo de frutificação que Jesus está dizendo aqui. Ainda que seja muito louvável, ainda que seja muito bom quando eu oro por alguém e pela graça e misericórdia de Deus esse alguém recebe pela graça de Deus uma cura, alívio de alguma doença, alguma enfermidade, toda honra e glória seja dada ao Senhor, mas não é desse tipo de fruto que Jesus está dizendo aqui. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. O fruto que Jesus está dizendo aqui, perceba, ele está falando que ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos suas varas, os seus ramos, os galhos que estão nele. Então, precisamos definir que o fruto que Jesus está dizendo aqui não é sinais, não é os dons. Cristo não está falando de dons aqui. Cristo não está falando da operação de maravilhas sabe? O fruto que Jesus está dizendo aqui é simplesmente a vida da videira percorrendo nos ramos e produzindo nos ramos a mesma identidade e imagem da videira. Então, o fruto que Jesus está dizendo aqui não tem a ver muito com o poder, com a autoridade, não tem a ver com isso. Tem a ver com a essência. O que Jesus está dizendo
se vocês realmente são parte da videira, se vocês realmente estão conectados na videira, vocês produzirão frutos semelhantes à videira. Vocês produzirão frutos, conforme está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 8, frutos dignos de arrependimento, frutos de arrependimento. Frutos que agora vocês não pertencem, que demonstrem que vocês não vivem mais para si, que vocês não vivem mais para satisfazer os seus próprios desejos, mas que agora vocês vivem a vida da videira. Então, o fruto aqui é a vida da videira, a natureza, a essência de Cristo, a natureza da videira, que é Cristo, em nós. Em nós. É desse tipo de fruto que Cristo procura em nós, que o lavrador espera de nós. Porque nós notamos aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, no versículo 2, primeira coisa que eu noto aqui interessante, que aqueles que não dão frutos, aqueles que não frutificam, são cortados, são tirados, são arrancados. Então, só permanece em Cristo aquele que frutifica, e é impossível que alguém estando nele, verdadeiramente, de forma genuína, não produza fruto. Não se assemelhe a ele, não seja semelhante a ele. Sabe o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz? Ele diz assim: eu constantemente sofro, estou gemendo como em dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. É disso que o Evangelho nos chama. O Evangelho não é um convite para que ele se amodele às minhas vontades e aos meus desejos. Não é o Evangelho que tem que caber e se encaixar em mim, segundo as minhas vontades, segundo os meus padrões, aquilo que eu gosto. Não. O Evangelho é para que o homem nasça de novo, morra para si mesmo e ele se encaixe no modelo que é Cristo Jesus. Então não é o Evangelho que se encaixa a mim, sou eu que morro para mim mesmo e nasço de novo. Eu passo por um processo de regeneração, de santificação, e agora eu vivo conforme a imagem de Jesus. Conforme a Bíblia diz, irmãos, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Então aqueles que não frutificam serão tirados. Segundo, aqueles que dão frutos, eles serão podados, para que produzam mais frutos ainda. Isso é maravilhoso porque demonstra o cuidado de Deus. Mostra o zelo de Deus pelo cultivo dos ramos, dos discípulos. Então a obra ainda não está completa, porque a Bíblia nos diz que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la. Paulo escreve isso aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia do seu retorno. Então nós estamos em constante, eu poderia dizer, fazemos parte do jardim de Deus. E Ele está constantemente cuidando de nós, trabalhando em nós. Terceiro item que eu acho interessante, aqui no versículo 4, Jesus diz: está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode produzir frutos, se não estiver na videira. Ou seja, quem não está nele não produz fruto, não frutifica. O interessante é que eu só frutifico se eu estiver nele, genuinamente nele. Sabe, hoje eu estava lendo uma frase de um pastor chamado A.W. Tozer. Ele disse o seguinte: o cristão pode ir para o céu sem dinheiro. O cristão pode ir para o céu sem saúde. Ele pode ir para o céu e nem ser conhecido na terra.
Ele pode ir para o céu e sem ter alcançado nenhuma carreira de sucesso, nenhuma posição financeira boa, mas ele nunca poderá ir ao céu sem Cristo. Se nós não estivermos em Cristo de forma genuína, verdadeira, a nossa vida é perdida. E eu gostaria de concluir com uma frase que diz assim: é melhor ser podado para produzir mais frutos do que ser cortado para ser lançado no fogo. Então nós precisamos nos entregar agora para vivermos a vida da videira, a vida de Cristo, não mais a nossa. Não mais a nossa. E entender que todas as coisas, conforme Paulo escreve aos Romanos, todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas agradáveis ou desagradáveis a nós, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está trabalhando e Ele opera em nós, tanto querer como efetuar, tudo pertence a Ele. Louvado seja Deus por isso. Frutifique, não confunda, saiba que o que é fruto e o que é sinais e prodígios. Deus nunca, Jesus na verdade nunca se interessou em ensinar os discípulos a realizar curas, milagres. Jesus nunca se interessou, Jesus nunca disse: vem aqui, eu vou ensinar vocês a como curar. Embora ele tenha feito, tenha dito, demonstrado. Mas Jesus nunca disse isso. A única vez que Jesus disse: vem aqui para que vocês aprendam, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então as pessoas hoje querem poder, querem autoridade, querem sinais, mas não querem a mansidão. Não querem o caráter de Cristo Jesus. Que nós, como ramos, tenhamos a vida da videira, a vida de Cristo. E lá depois, se for da vontade de Deus, nos dar a sua autoridade e graça para exercermos poder sobre as enfermidades, toda a honra e glória seja dada do Senhor. Que Deus te abençoe, se inscreva no canal e compartilhe. E eu espero que você seja edificado por esta palavra. Amém? Fique com Deus. Até o próximo capítulo.